Uh. Yeah. Galera, voltamos para a última parte com o professor Oséias Marques. Eu vou pedir encarecidamente que todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo vão lá na descrição do vídeo e sigam a página do professor, que eu já dizia Freud, tá? No Instagram. E eu queria começar falando, Oséias, a respeito de uma coisa. Ontem à noite, cheguei em casa, de mais um dia de trabalho, bonito, né? Eu faço mestrado, Oséias, eu participo de alguns grupos de pesquisa. Então eu tenho muita coisa para fazer o tempo todo, né? Eu sempre estou ocupado fazendo alguma coisa. Eu deitei, Oséias, e era o momento para eu descansar. Eu tinha aquele momento reservado para eu descansar, entendeu? Assistir uma série, fazer alguma coisa, mas me bate uma... Como que eu posso te dizer? Me bate uma culpa, tá? Me bate uma culpa, mas é uma culpa quase patológica, sabe aquela coisa de você, nossa, começar a sentir mal mesmo por você ter que, por você estar deitado quando devia estar fazendo alguma coisa? E isso tem muito a ver com a pergunta que eu quero fazer para você. A gente vive numa sociedade capitalista, claro, né? Esse é o nosso sistema econômico, sistema social e por aí vai, que busca induzir o ser humano a ser produtivo 24 horas por dia. Você acredita ser possível existir uma sociedade saudável neste modelo social? Não, não, 1000 vezes não. Imagina se vem um sim ali, né? Mas não, eu acho que... E há diversos estudos, né, demonstrando isso, que a proposta capitalista e neoliberal, né, de integrar, né, a dinâmica corporativa à vida do sujeito, né, tomando ele como um empreendedor de si mesmo, é incompatível com a vida em si. Então, tanto é incompatível com a vida em si, que não é à toa que se investe bilhões, né, em inteligência artificial, né, com criação de softwares, de máquinas que são capazes de exercerem, né, as mesmas funções que um ser humano, né, podia exercer. Segundo a McKinsey, é uma consultora, né, de empresas mundo afora, ela diz que assim, a robotização, né, do mercado de trabalho vai afetar a vida de 16 milhões de brasileiros até 2030. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a meta é justamente a produção ininterrupta. A gente vê, né, no discurso afora falar a respeito da geração, né, de empregos, com uma preocupação com o mercado de trabalho, né? Mas estas preocupações que visam justamente essa, vamos dizer assim, robotização do trabalho para esse aumento de produção, mostra o quanto que as grandes corporações elas estão interessadas na realidade no que é objetivo realmente do capitalismo, do neoliberalismo, que é a concentração de renda, né? Em detrimento da qualidade de vida de milhões de trabalhadores, bilhões de trabalhadores mundo afora, né? E isso desde lá das críticas, né, elaborada pelo Marx. Né? A gente vê que a situação mudou muito com relação à questão de direitos trabalhistas, né? Mas a gente vê a mesma lógica ainda muito, muito presente, né? O objetivo aí está presente. E agora falando dessa culpa, né, a qual você se referiu, porque nós somos vistos realmente como máquina, na perspectiva de quanto que a gente é capaz de produzir. Né? Então, a gente falou um pouquinho lá atrás do Michel Foucault, né? Então, as análises que o Michel Foucault fez a respeito da nossa sociedade tem o paradigma da sociedade disciplinar, né? Uma sociedade que é o tempo todo guiada de uma forma imperativa, né, por um opressor. Então a gente pode pegar, por exemplo, os estados totalitários, né, do século passado. Você tinha isso como paradigma, né? Um poder que vem de fora e
e que sujeita alguém, certo? Então é a sociedade disciplinar. O que nós temos hoje, né, como paradigma na sociedade liberal, democrática, pelo menos em teoria, né? Em teoria, você não tem mais um dedo opressor apontado para você. Você não tem, essas são análises de um importante filósofo sul-coreano, né? Byung-Chul Han. Até indico aqui a obra que ele escreveu, né? Sociedade do Cansaço. É um livro ali de 90 páginas que você lê numa tarde assim, e é sensacional. Tem muitos problemas ali, dos quais assim eu discordo muito, né? Mas é um importante pensador assim. Então ele fala assim, olha, a gente já não está mais no panorama que o Michel Foucault pintou, que ele elaborou da sociedade disciplinar. A gente vive agora né, uma sociedade liberal, democrática, em que o próprio indivíduo internaliza as exigências, né, da sociedade e ele mesmo impõe essas exigências para si. Então, o indivíduo presente nessa sociedade, né, ele, achando-se livre, se autoexplora. Então há uma contradição aí tremenda. Então essa sociedade disciplinar, ela não é mais formada por hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas. Quando eu falo que não é mais formada, estou querendo dizer que não é o paradigma vigente, né? Mas não, as academias de fitness, né? Os prédios de escritórios, são os bancos, os aeroportos, shopping centers, laboratórios de genética, né? Então, somos vistos como empresários de nós mesmos. E aí a consequência é toda essa violência neuronal. Esse é o termo que o Byung-Chul Han usa, sabe? Violência neuronal. Porque nós voltamos ao período selvagem. Porque você ser apto a lidar com várias tarefas e desafio ao mesmo tempo é uma dinâmica essencialmente selvagem. Ele traça uma imagem muito legal nesse livro em que ele diz assim, o predador ali, vamos imaginar que o lobo, ele está com a presa, né, ali na sua boca, só que ao mesmo tempo ele tem que estar com outro olho atento lá para que ninguém venha caçar ele. Né? Então toda a atenção ali ela tem que estar elevada à enésima potência. Não é à toa que a gente tem hoje inúmeros estudos, né? Como que podemos potencializar a inteligência, né, do ser humano, né? Comprimidos, potencializar o estado de atenção. Soldados que foram, por exemplo, participaram da guerra do Iraque, pela primeira vez eles utilizaram de medicamentos, né, justamente para potencializar esse estado de alerta, esse estado de atenção. Então a gente voltou, parece, a gente tem toda essa maquiagem de civilização, mas é um mundo, o capitalismo neoliberal, ele é extremamente selvagem, né? E por isso que a gente sente essa culpa, às vezes, de estar, né, acho que eu comentei até uma vez, quando a gente conversava com os professores, né, de você estar lá sentado no sofá, mexendo no controle remoto. É um tempo inútil, mas quem disse que a vida ela é feita somente de momentos úteis, somente da utilidade? Os europeus vieram ao Brasil, acabaram com a vida do indígena, né, que vivia numa inutilidade completa. Né? Ou seja, quem que trouxe a utilidade, né, para o indígena? Né? Foram os próprios europeus, porque eles viam, né, a vida além dessa questão utilitarista e pragmática, né, a qual o homem civilizado, entre aspas, aqui, configura toda a sua vida e toda a sua visão de mundo. Então, aí o Han, nessa obra ainda, ele diz que é o seguinte, nós não padecemos mais por excesso de negatividade, por aquilo que nos falta. Mas o homem contemporâneo ele padece por excesso de positividade. Ou seja, essa liberdade de empreender, essa liberdade do mercado de trabalho,
ok, eu posso escolher minha profissão, eu posso muitas vezes, né, até ascender de uma classe social para outra, né? Mas tudo isso, né, em detrimento muitas vezes da minha saúde mental, em detrimento daquilo que eu sou, né? Porque se trata de uma imposição, né? Yes, we can. Sim, nós podemos, né? Só que esse sim, nós podemos é sim, nós devemos. E nós devemos dentro dessa dinâmica social aí. Então, o que mina, né, a paisagem patológica do século XXI é justamente essa, não são as infecções, não são os infartos provocados pela negatividade de algo, né? Mas sim o excesso de positividade. Então a gente infarta de alma. Ele coloca justamente esse termo, que o indivíduo ele infarta de alma. Sua alma infarta, né? E é louco como o sistema, né, ele reproduz isso, né, tudo que você está falando, né? A gente vem desde criança já, né? Igual a gente tava falando ali agora há pouco, independente da classe social, tudo mais, por exemplo, se o aluno da elite, então escola, natação, academia, reforço, né? Se ele é pobre, então agora eles estão cada vez mais ensino integral, ensino integral, ensino integral. Não é ensino integral, igreja, escolinha dominical. Então, essa ideia, né, de ocupar o tempo, fazer a produtividade, né, ela vem desde criança. E, obviamente, quando, né, sai um adulto, sai da escola, obviamente que ele vai estar embutido nele essa necessidade, né, de não ter o tempo ocioso. E no Brasil é engraçado que essas ideias, né, elas se tornam tão próprias, assim, principalmente das classes mais baixas, da questão da produtividade, que até para você ter um hobby, né, para você ter um hobby, você fazer alguma coisa que você gosta, para a gente, teoricamente, ter esse tempo inútil, né, o sistema tornou inviável, então é caro, né, você não consegue ter um hobby. Então, para você ter um hobby, que significa que você vai ter que trabalhar 2 horas a mais, 3 horas a mais, para você ter dinheiro para você pagar teu hobby. E aí você vai estar cansado para exercer esse hobby, daí você vai achar uma obrigação você estar exercendo esse hobby, e o hobby já deixa de cumprir a função que era para ele cumprir, de diminuir seu estresse, de te relaxar, né? Então, a nossa sociedade, ela vai se minando, né? Desde criança, a gente vai ocupando os espaços, quando a gente se torna adulto, a gente também, por mais que a gente tente fugir um pouco desse paradigma de criar os espaços vazios, podemos dizer assim, a gente também acaba, né, sendo limitado, né, por essa questão do capitalismo que é vigente no Brasil, né? Então, por exemplo, o cara que trabalha no iFood, o cara tem que trabalhar o dia inteiro em cima da moto, não tem segurança nenhuma, fica um dia sem trabalhar ali, não recebe. Então, como é que ele vai tirar um dia para descanso? Como que vai tirar um dia para a família se eu não vou receber esse dia? Então, ele vai condicionando, né, que a gente não consiga, né, lutar contra isso, né? E aí fica difícil a gente conseguir se tornar uma sociedade saudável, sendo que a gente não pode, né, não pode nem cumprir com o mínimo da gente mesmo, né, de prazer que a gente possa ter. E isso, né, vem num grande paradigma, né, da nossa atualidade, que é essa questão da tecnologia. Que esse dia eu também estava assistindo um vídeo que o cara estava explicando, pô, pela tecnologia que está avançado, significa que a gente tinha que estar trabalhando muito menos. Se tem tanto robô, se tem tanto negócio, por que a gente tem que estar trabalhando mais? Por que a nossa carga horária permanece uma carga horária de 8 a 10 horas, né, legais, que foi lá em 32, na década de 30, onde a tecnologia era ínfima comparada de hoje, a gente tem que cumprir a mesma carga horária. A gente tinha que estar pelo menos na metade dessa carga horária, 6 horas, por exemplo, podia ser, né? Por que a gente tem que continuar trabalhando? Né, para manter a gente, sabe, né? Para manter o exército de reserva, né? Ter gente desempregada, para a gente manter o estado de pânico no indivíduo, para a gente perpetuar o sistema, para manter, né, o professor Zé está falando, aquele indivíduo no seu estado, entre aspas, animal, né? Então você está sempre vigiante, então você está preocupado com o que você está comendo agora, e você sabe que alguém pode tirar o que você está comendo agora e vai te prejudicar ali na frente.
Exato, porque assim, tanto que a palavra inutilidade, ela tem uma carga essencialmente negativa para nós, né? Mas eu gosto muito daquela obra do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, né? Em que ele começa assim, dizendo: a arte é inútil. Eu acho, nossa, coisa mais linda essa frase. Só que se você fala, que nem quando a gente começa a discutir, por exemplo, com os alunos em sala de aula, a respeito da utilidade da filosofia, né, eu começo dizendo, provocando eles assim que, não, a filosofia é inútil. O que eu posso fazer com a filosofia? Nada. E aí todo mundo fica, caramba, né? Por quê? Porque ela nos remete àquilo que o ser humano tem de mais próprio, né? Que é a capacidade de pensar, de dar sentido à existência, de conceituar, né? Ou seja, a questão, como Heidegger lá atrás já dizia, não é o que você faz com a filosofia, né? Mas o que a filosofia faz com você depois. Então, são coisas inúteis que diz respeito ali àquilo que a gente tem de mais essencial, que a gente está deixando de lado. Então, você vai lá, né? A gente quer estipular um preço até para o nosso momento de lazer, né? Você vai criar uma obra de arte, mas para quê? Qual o valor disso? Né? Qual é o lugar da arte hoje, por exemplo, no nosso ensino? Se tem a arte como um mero entretenimento, assim, que bom que o entretenimento também é bom, mas a arte se refere a uma esfera do nosso conhecimento. Né? Então, a nossa sociedade, querendo ou não, implícita ou explicitamente, o nosso sistema educacional, como um todo, ele caminha para a formação de empreendedores de si mesmo, e não de seres humanos. Isso é um risco muito grande. É essa selvageria que a gente está vendo aí. E aí, né, por isso que a depressão, entre outros transtornos e outros problemas de saúde, tem se tornado aí uma normalopatia, sabe? Algo cada vez mais comum. E aí nos leva a pensar, peraí, o problema realmente está no indivíduo em si, mas é resultado muito mais de uma sociedade doente, né? Tem um sociólogo, né, chamado Alan Ehrenberg, ele diz que o culto do desempenho ele leva a maioria das pessoas, né, a provar sua insuficiência, né, e conduz a formas depressivas em grandes escalas. Né, porque, olha, você não se adequa, você não dá conta, é o darwinismo social. Opa, cara, então a tua saída é o quê? É tratamento, ou é marginalização, é desemprego. E aí a gente tem esse quadro depressivo cada vez mais epidêmico, vamos dizer assim, né? Sim, justamente. Oséias, Mais um pouquinho, você vai fazer outra pergunta? eu queria só comentar uma coisinha a respeito de um livro Calma que eu vou deixar aqui, calma, que tá tendo barulho. A respeito de um livro que era mais uma indicação, que é As Vinhas da Ira. Não sei se vocês leram As Vinhas da Ira. E ele retrata uma família, lá em 1939, né, a Grande Depressão nos Estados Unidos, a questão da Bolsa de Valores e tudo mais. E ele fala justamente sobre a necessidade que essas famílias tiveram de sair do leste dos Estados Unidos para ir para a Califórnia. E aí uma das citações que eu não vou lembrar ao pé da letra, mas que vai muito de encontro com o que o Daniel estava falando a respeito de, poxa, a gente tem uma tecnologia, mas a gente não trabalha menos. Era algo mais ou menos assim. O capitalismo é um monstro. Se ele parar de comer, ele morre. E isso é trazido no livro, sabe? Essa frase. E faz muito sentido, né? Porque não importa se a gente desenvolve tecnologia. A classe trabalhadora vai ter que trabalhar mais para enriquecer ainda mais a burguesia e por aí vai. Então, isso era verdade em 1939, é verdade hoje. Né? E aí, Daniel? Pô, agora eu fiquei deprimido aqui, que eu não vou lembrar o que eu queria falar, mas eu tô... Não, e a gente vê, voltando à questão da reprodução, né, da sociedade, agora aqui tendo uma liberdade de pensamento aqui, estava lendo ali as questões do Foucault, e eu vi quando ele fala da questão da prisão, eu não sei porque eu relaciono muito a questão da prisão com a questão da escola. Porque são dois ambientes que se propõem
ideologicamente a trazer uma transformação para a sociedade, porém, na sua realidade, na sua concretude, faz justamente propagar a realidade existente. Então, são dois, né? O Foucault ele vai colocar isso, né? Que as prisões são isso, né? São ambientes que ideologicamente é para transformar a sociedade, porém, ela nunca teve esse real propósito. Ela é justamente para criar, né, os marginais, ela para manter isso, ela é para ter um controle social sobre determinados corpos, né? Para manter, eu tenho uma parte que ele fala sobre, né, os infiltrados, você infiltrar, né, pessoas marginalizadas em ambientes para criar tumultos. Então, toda essa relação que a gente vai ter, né, da nossa classe, por exemplo, nós como professores, a gente enxerga muito isso, né, quando a gente vai falar, pessoal, né, o movimento é trabalhista, é operário, a gente está falando de sindicato. E vem um e fala, mas o sindicato é político, é do partido, não sei do que lá, não gosto do partido. E aí ele fala, então eu não gosto do sindicato, mas o que tem a ver você não gostar do partido, não gostar do sindicato? O partido não vai deixar de te representar, o sindicato não vai deixar de te representar por estar aliado. O sindicato é para te representar. Então você cria, né, essa estrutura de conflito interno dentro da sociedade. E a escola, né, ela vem justamente para manter esse conflito interno. Então, a gente vai continuar propagando a ideia do marginal na escola pública, o professor que entrega atestado, o professor que tem vida fácil, trabalha de segunda a sexta, tem 2 férias, né, a escola não tem estrutura, generalizando, colocando ali a doutrinação, kit gay. Então, a gente mantém, repete, reproduz, né, essa estrutura. E a gente vê na cadeia, né, a questão do presídio é a mesma ideia, né? Então o cara vai entrar bandido, tá vendo... Nossa, aqui, ó, o link, meu Deus, que sério. Tava vendo o podcast que eu assisto... Associação Livre. É um ser vivo sozinho aqui, meu cérebro. Ele age independente de mim. O Revolution, que fez um episódio sobre mulheres, classe, raça... agora fugiu o nome do episódio. Mas é um dos últimos episódios que eles fizeram, que é sobre as mulheres que eram encarcerárias, né? E daí elas estavam ali falando sobre... Né, daí elas superaram as questões delas e tal, né, cumpriram a pena e estavam trabalhando, e elas trabalhavam com ações sociais, muito massa mesmo o podcast. Então, daí elas estavam justamente falando disso, dessa reprodução, né? Então, daí generalizar, de falar assim, quem é presidiário não vai ter espaço porque é ex-presidiário. O presídio apenas reproduz. Então, todos esses estereótipos, né, que são construídos ali dentro do presídio, né? Então, eles continuam a existir dentro da sociedade, a gente reproduz isso. Por mais que na ideia a gente fale que é algo para transformar, mas na sua base, na sua concretude, ele segue linear. E isso é usado, né, pelo capitalismo, e a gente pode falar nas duas situações, tanto para o presídio quanto para a educação, né, para manter um sistema de base conflituosa, para a gente não ter ideia, né, de consciência de classe, não bater de ideia com o sistema, com o Estado, né, para ter o controle ali das pessoas, né? Então a gente, né, eu enxergo bastante nessa ideia de como o Estado consegue, né, o sistema capitalista através do Estado consegue ter um controle, né, da sociedade de um caos e um conflito proposital para impedir, né, que a gente avance dentro da sociedade. Sim, perfeito. Concordo muito com o que você está falando. O Foucault, ele tem um capítulo, se eu não me engano, é no Vigiar e Punir, em que ele fala dos corpos dóceis, né? Então, ele fala que justamente vê a escola justamente nessa perspectiva, né, de um lugar onde você dociliza os corpos, né? Então, por favor, quem estiver assistindo, os alunos aí, isso aí, escola, abaixo escola. Não é bem assim, mas a crítica é justamente essa, né? Até que ponto que a escola
educaria, né, para um indivíduo que viesse a se rebelar com um determinado sistema, ou até que ponto a escola está cooperando com a docilização desse corpo, né, na tentativa de realmente fazer com que esses indivíduos, né, eles sigam uma métrica, uma normativa, né, a ponto de se nivelarem, né, e se adequarem a um determinado sistema. Então, o que a gente vê é muito isso, né, aqueles dispositivos ou aquelas áreas do conhecimento, por exemplo, a própria formação do professor, que poderia cooperar, né, com o indivíduo questionador e crítico, né, ela está cada vez mais atrelada agora a um objetivo de formação predominantemente técnica, né? Há uma tecnocracia presente, né, que a gente vê no horizonte, assim, né? Indivíduos cada vez mais técnicos, empreendedores e menos questionadores, né? E até dentro da estrutura da escola, eu bato muito nessa questão, né, da estrutura, que também parece uma cadeia, e um monte de sala fechada. Eu falo muito dessa questão do controle do corpo e da educação por uma sociedade do caos e uma sociedade capitalista, porque até se a gente tira um aluno da sala de aula, se a gente quer sair da sala, se eu quisesse dar minha aula de história todo dia num pátio da escola, não posso. Se eu quisesse que a minha aula fosse caminhando em torno do bairro, não pode. Então, né, não existe um outro espaço senão aquele espaço que é de 4 paredes, onde está escrito 7º A, 8º A, 8º B, 7B, 1º A, 1º B. O espaço, né, dentro da nossa escola, esse é o espaço de aprender, esse é o espaço da tua aula, você não pode romper com ele. Se você rompe com ele uma ou outra vez, tá tudo bem, tá? Agora, se você transforma isso em algo periódico, você já não está dando aula, você está fugindo, você está enganando, né? Então, se criam, né? Não conseguem, né, observar que existem outros espaços, né? Então, se condiciona por quê? Porque a gente tem que condicionar o aluno, que ele tem um horário, que ele tem um espaço de trabalho e que ele vai ter, né, demandas específicas para ele, porque quando ele for para a sociedade, ele vai ter isso, né? Ele vai ter um horário, um espaço específico de trabalho, né, e demandas a cumprir. Sim, justamente. Pessoal, vamos para a última pergunta, então, que eu preciso mencionar, Oséias, com você, é que estamos nesse canal há 0 dias sem falar mal do Estado do Paraná e da Secretaria de Educação. Aqui no Estado do Paraná, a gente tem, nos últimos 4 anos, basicamente, um processo de... Como que eu posso chamar, Daniel? Esse processo. Neoliberalismo, sabe? É uma coisa de... Então, assim... Não, é que é dos 10 últimos anos. Não, sim, mas nos últimos 4 anos, né, isso se intensificou, tá? De que maneira? A gente falou nos últimos 2 episódios que o professor, ele já tem que lidar com todos esses desafios, com essas questões em sala de aula e por aí vai, né? Além disso, o governo quer que o professor de português, por exemplo, faça a redação Paraná. Então ele tem que levar os alunos, fazer a redação lá no computador, na sala de informática. Acontece que a maior parte das escolas não tem sala de informática. Tá, mas e se o professor não fizer? Isso está vinculado ao GTE, que é a gratificação sobre tecnologia educacional do professor. Então, se ele não fizer isso, ele tem um desconto no salário. Tá, e aí só em português? Não. Em inglês tem a plataforma de inglês, aí em matemática tem o Matific. E aí o professor que já tem que lidar com essa realidade, já tem que dar a sua aula, ele ainda tem que ser produtivo nessas plataformas, né? Aí a gente volta para essa questão do capitalismo, todas essas relações que se estabelecem dentro de sala de aula e com o professor. A pergunta que eu queria fazer para a gente finalizar o podcast é: como que o professor e como que nós, como seres humanos, lidamos com essa pressão diária, com essa pressão que acontece, inclusive nesse sistema que provavelmente não vai mudar tão cedo? Uhum. Você vê que é um problema do sistema em si, né? A sociedade em si, mas a gente automaticamente a gente internaliza e se cobra, se culpa, né? Se agride. Então,
Assim, tem um conceito do Winnicott, né, um psicanalista, que ele teve ali a sua formação na pediatria, né, e tornou-se psicanalista, que é um conceito da mãe suficientemente boa, né, porque a gente sabe que há um paradigma, havia, né, um paradigma muito injusto e desumano, né, com as mães, com relação a determinadas condições clínicas, né, que as crianças apresentavam no curso do seu desenvolvimento, né? Então, até inclusive do autismo, por exemplo, né? Eu não vou me lembrar agora o nome do médico, do especialista, mas que de certa forma responsabilizava a mãe, né? E criou aquele conceito de mãe geladeira, que inclusive esses dias o Pondé tentou ressuscitar esse conceito ali de uma forma, nossa, né, uma presepada, assim. Não só uma presepada, mas eu vejo como uma falta de probidade, inclusive intelectual, né? Porque esse conceito realmente joga toda a responsabilidade, né, no caso da mãe, né? A mãe como se não tivesse sido afetuosa o suficiente, né, a ponto de ocasionar essa condição clínica, né? Enfim, fora o fato de que daí você dá margem para você olhar determinada condição clínica, né, como se fosse um desnível, né? Ó, esse daqui está fora dos parâmetros de humanidade, né? Como muitos autistas são vistos, infelizmente, né, de forma discriminatória, preconceituosa por muitas pessoas ainda. Então, beleza, por que eu estou usando esse conceito aqui de mãe suficientemente boa? Porque o Winnicott dizia que era o que a mãe realmente deveria ser com seu filho, né? Mãe suficientemente boa. E aí, pensando esses tempos atrás a respeito da minha profissão, né, do que eu faço enquanto professor, do que eu faço como educador, a maneira como muitas vezes eu me exijo e vejo muitos colegas também se exigirem, né, e, infelizmente às vezes adoecendo, né, psicicamente e aí fisicamente também, porque isso se somatiza, né, eu pensei justamente nesse conceito, né, do um exercício diário de nos vermos como professores suficientemente bons, né? Porque a gente está internalizando uma culpa que é de um sistema, né? Isso não significa projetar, né? Eu não estou falando de projetar e não reconhecer, né, as nossas responsabilidades enquanto docentes, né? Porque, puxa, a gente é adulto, a gente é maduro aqui, a gente sabe muito bem que o que a gente tem que fazer, né? E a gente sabe muito bem quando, puxa, a gente pisou na bola ali, né? Escorregou na casca de banana, caramba, né? Eu protelei demais, posterguei. Mas a gente sabe discernir também quando algo, uma tarefa nos é dada de uma forma desproporcional com o tempo e que compromete a nossa qualidade de vida, né? Então tem um estudo dos sociólogos, né, o Christian Laval e o Dardot, que eles falam inclusive do neoliberalismo, e aí ele diz assim que quando o sujeito empresarial, porque eles falam de nós, né, do século XXI, como sujeitos empresariais, né, quando a gente vincula ali o nosso narcisismo, né, ao sucesso de si mesmo, isso se conjuga, né, ao da empresa, né, num clima de guerra concorrencial, assim, a menor frustração, né, ou quando a gente não consegue atender uma determinada demanda, isso tem efeitos extremamente violentos, né? Porque não foi a escola em si que fracassou, não é o sistema, sou eu que fracassei. Então eu sou um professor fracassado, eu sou uma vergonha, eu não tenho valor. Então acho que a gente precisa, né, desenvolver esse exercício, né, daquele que foi suficientemente bom. Não se trata de uma tarefa fácil, né? Não se trata de uma tarefa fácil nesses tempos em que a gente vive, né? Mas da mesma forma que a gente tem que reconhecer que a gente não pode tudo,
o sistema precisa entender isso também. O sistema precisa entender isso também. Eu vejo assim que é algo muito simples isso aqui que a gente tá colocando, mas é um exercício extremamente necessário. Acho que a gente está acostumado com coisas tão complexas, né? E que coisas simples, pensamentos simples que a gente pode aplicar ali no nosso dia a dia, às vezes a gente acaba aqui deixando de lado, né? Porque voltando ali a essa questão que a gente estava falando anteriormente, mas está ligado a isso que eu estou falando, né, da sociedade do Yes We Can. Lembra lá do Sim, Nós Podemos, que é a grande máxima da sociedade neoliberal, né? É muito interessante que na psicanálise tem um termo que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, né? Que é o complexo de castração. Né? Ou seja, que a todo momento, né, a criança ela está, de certa forma, sendo castrada ali. Em que sentido? Né? A criança que, de repente, já parou de ser amamentada, né? Agora ela vai passar para uma outra fase, aí ela quer o peito, mas agora não. Né? A criança, quando, vamos dizer assim, né, tá lá na mamadeira, daí de repente tem que abandonar a mamadeira. Né? Você está castrando esse indivíduo. Então, quando o indivíduo começa a aprender ali que determinadas coisas, puxa, ele não pode. Então, eu não sou onipotente, né? Mas esse complexo de castração tão fundamental, que em outras palavras seria a frustração, né? Ele está sendo minado a todo tempo, porque na realidade, em contrapartida, a gente tem nessa sociedade capitalista uma ilusão, e aí está o problema também, né, de que nós somos onipotentes. Nas mídias sociais a gente vê isso o tempo todo, né? Bom, se ela pode, eu posso. Se ela pode ser feliz, eu também posso ser. Mas só que a gente acaba entendendo a felicidade como dentro de um determinado modelo, né? Então, até alguns especialistas, aí é muito, muito polêmico, interessante, porque quando a gente não consegue simbolizar essa castração, né, nós entramos numa psicose. Então, daí eles falam de uma espécie de psicotização em massa, né, essa sociedade capitalista, que vive sempre alimentando essa ideia de onipotência do indivíduo na sociedade neoliberal. E aí, por isso que, falando de empresa, a gente está falando da educação aqui, mas dá para a gente abranger aqui um pouquinho, e é por isso que quando, por exemplo, você vê protestos de entregadores, né, de aplicativos, você vê inúmeros eufemismos, né, em relação a eles. Por que fizeram paralisação? Gente, vocês são empreendedores. Caramba, o cara entregando alimento de bicicleta ou de moto, não dando conta, né, de fazer tantas entregas assim, o cara ele é empreendedor de si mesmo. Essa onipotência, né, ilusória para amenizar determinados déficits, né, que esse sistema tem e justamente uma ideologia para mascarar, né, os privilégios que isso acaba trazendo para determinados grupos, né? Então, nós, enquanto professores, né, a gente tem presenciado e acho que é um desafio aí no futuro a gente realmente lutar contra uma uberização também do ensino, né? Mas de modo que nós não nos adoeçamos, né? A gente precisa realmente ter isso no horizonte. O professor suficientemente bom, né? Porque o sistema realmente não vai reconhecer essa humanidade nossa. É por isso que eu falo que a gente tem que lutar, né? Por isso que é importante a questão, né, da gente debater, conversar, falar, se unir, porque, igual o Zé está falando, o Estado em si, independente de direita, esquerda, o que for, ele não vai, né? A gente vive numa sociedade de luta de classe, então é de luta, não é de te dou de graça, né? Tudo que se tem de direito hoje é porque foi lutado, foi brigado, foi buscado, né, conquistar. A gente tem que
enquanto professores, enquanto sala, nós temos que fazer nosso trabalho, né, que é dar aula, fazer o que a gente faz, né, como ele falou, sendo o suficiente bom, porque a gente sabe que a gente já falou aqui bastante dessa questão da diversidade da sala, da questão dos problemas de sala. A gente não vai resolver o problema de todo mundo, então a gente tem que saber que a gente tem que chegar lá fazendo o melhor, mas fora de sala de aula a gente tem que estar debatendo, estar brigando, para a gente lembrar que a gente também, enquanto sujeitos desse sistema capitalista, nós vivemos uma relação de capital que a gente tem que brigar para ter nossos direitos, né? A gente não pode esquecer daí que a gente é um profissional também, tem que brigar. Eu lembrei do que eu ia falar, que está relacionado... Insight, aí. Quem está falando da questão da produtividade, que também está relacionado com o que a gente está falando, que eu brinco muito com meus alunos, que, né, eu falo bastante que eu sou comunista, eu gosto, né, eu brinco bastante com meus alunos sobre essas coisas, e eu sempre falo para eles, né, e é engraçado, eu sempre estou debatendo com eles, tal, que eu falo, pô, pessoal, você não vai ter um patrão, né, que vai te mandar trabalhar dentro da ideologia, dentro da ideia, né, você vai pelo seu papel social, dentro da função que você sabe que você tem que, para uma sociedade funcionar, você tem que exercer aquele papel. E aí, eles vêm, a primeira indagação, sem erro, é, professor, mas quem não gosta de trabalhar? E quem não faz nada? Eu falo para eles, ele não fazer nada tá te atrapalhando no quê? O que o não fazer nada de uma outra pessoa interfere no seu dia a dia? Qual o problema, né? E eles ficam abismados assim, ah, professor, não, porque não sei. Falei, calma, você gosta de trabalhar? Você gosta de fazer essa função? Quando você estiver lá, você vai fazer uma função assim. Então, qual o problema da pessoa estar fazendo nada? Você também vai ter o seu momento de não fazer nada, né? E daí, quando você estava falando, é engraçado como esse espaço do não fazer nada é tão inimaginável dentro da nossa sociedade que chega a dar um bug no cérebro, né? Não só dos alunos, mas de boa parte das pessoas, né? Que você vai falar qualquer coisa, né? Vão jogando lá que todo mundo fala das pessoas que estão em situação de rua, né? Então, é vagabundo, não faz nada, não sei o que lá. E tá, mas esse vagabundo que não faz nada, por que ele não merece ter uma casa? Por que ele não merece ter comida? Por que ele não merece ter as coisas? Né? O que ele não fazer nada está interferindo. Se ele começar a fazer alguma coisa, você vai deixar de fazer alguma coisa? Você não vai deixar de fazer, porque você está dentro da sua rotina, do seu dia. Então, né, como a gente se preocupa também com o fazer nada do outro, como é um espaço, né, muito maluco esse o não fazer nada e tão odiado assim pela nossa sociedade que, né, fruto, né, desse capitalismo. Por isso eu recomendo a leitura de um livro muito legal, e é pequenininho também, é do Paul Lafargue, é o Elogio à Preguiça. Muito interessante, que vai nessa direção aí do que a gente está falando, que a preguiça ela é importante, né? A inutilidade, coisas que nós abandonamos. E é isso, Oséias. Tem algum recado final? Alguma coisa que você queria dizer? Eu só quero dizer que eu adorei aqui esse papo. Se desse, a gente ficaria aí, nossa, daria pano para manga, acho que assunto não faltaria aí para gente. Mas eu quero agradecer o convite de vocês aí, poder participar dessa conversa. Espero ter contribuído aí com as perguntas que vocês fizeram. É lógico que a gente está sempre aprendendo, né? Então, esses momentos, esses espaços assim, motivam a gente ainda mais a buscar conhecimento, a aprender mais e prestar atenção em determinados problemas, né? Que estão aí diante de nós, né? Sim, justamente. Eu acho que nós agradecemos, né, Daniel, na verdade, porque assim, foi uma tarde top, cara. Foi massa pra caramba. Muito obrigado mesmo por ter vindo aí. Sim. E é isso. Quem assistiu até aqui,
Comenta, claro que assistiram, né? Como eu sempre digo, esse meu sorriso lindo, não tem como, Zé. Mesmo que não tivesse conteúdo, vídeo, as pessoas ficam pela minha beleza, né? Todo professor é narcisista, cara. Com certeza, porque eu também faço o mesmo com meus alunos. Ele fica hipnotizado com o brilho da minha careca, rapaz. Aí, ó. Não consegue fugir daqui. Meus alunos falam que eu sou calvo, não sei o que, e sempre falam, eu falo, cara, só quem tem uma testa linda é que pode realmente ser calvo. Não é calvo, que testa bonita. Vamos mudar esse negócio. Exatamente. O Daniel tem uma testa maravilhosa. Começa aqui e termina na nuca. Ó, sensacional. Mas beleza, gente. Um abração. Quem ficou até aqui comenta, né? Curte, compartilha, como a gente sempre fala. E é isso. Um abraço e fiquem bem. Valeu.